E aí, pessoal, tranquilo? Vamos dar aqui continuação do vídeo 1, tá certo? Vamos continuar a parte lá de eletrostática, tá bom? Então, dando a volta aqui, na verdade, né? Nós temos aqui o princípio da eletrostática, tá certo? Ou os princípios da eletrostática. O que nós estudamos até agora, voltando aqui um pouquinho, o vídeo anterior eu finalizei justamente aqui, né? Nessa página aqui, para começar. A gente viu a parte do corpos condutores e isolantes. Nós vimos como o corpo ele se encontra carregado positivamente, positivamente, negativamente. Nós vimos como calcular, está até arriscado aqui ainda, porque eu estou pegando os meus slides, nem fechei ainda, estou gravando já em sequência. Nós vimos a questão do corpo eletrizado, né, que eu acabei de falar. Nós vimos aqui um pouquinho dos submúltiplos do 10, né, a carga elementar de um corpo e como o corpo é constituído, ok? Então vamos aqui para os princípios da eletrostática, certo? O que é que acontece? Existem alguns princípios aqui, ó. O estudo da eletricidade tem como base dois princípios, que é justamente o princípio de atração e repulsão, que boa parte já conhece sem ser da física, de outro termozinho, né? Que os opostos se atraem. Vem desse princípio aqui, tá certo, galera? E o princípio de conservação de cargas elétricas. Gente, essa parte de conservação de cargas elétricas, ela pode ser um pouco ela é um pouco semelhante ao que você estudou no ano passado em questão de conservação. É só tu imaginar um pouquinho. O princípio da conservação das cargas elétricas. Então tu tem que imaginar que alguma coisa vai ser conservada. O que é que vai ser conservada? A carga elétrica. Beleza? Então, mas eu vou falar em detalhe daqui a pouco. Então, nós vamos estudar agora esses dois princípios, beleza? Primeiramente, o princípio de atração e repulsão, que ele vai ser um pouco óbvio, mas o que acho nada na vida é óbvio, que eu gosto de falar, nada na vida é óbvio, então a gente vai ter que falar, tem que ser falado, tá bom? Então o que acontece? Princípio de atração e repulsão, tu imagina o seguinte, no slide anterior, no vídeo anterior, desculpa, nós vimos que tem corpos que podem estar carregados positivamente, aqui, ó, corpos que podem estar carregados positivamente e corpos que podem estar carregados negativamente. Se você colocar eles próximos um do outro, ok? Vai acontecer uma interação entre eles dois. E como é que vai ser essa interação entre eles dois? Se os dois corpos tiverem o mesmo sinal, ok? Como assim mesmo sinal? A mesma carga elétrica, positivo com positivo. Se os dois forem positivos, na hora que tu tenta encostar um outro, vai aparecer alguma coisa que vai repelir eles dois, tá certo? Mesma coisa com negativo e negativo. Se você aproximar dois corpos negativos, eles vão tender a se repelir, beleza? E quando são opostos, positivo com negativo, eles vão se atrair. O positivo com negativo ou o negativo com positivo, ok? A ordem não altera, beleza? Então você tem basicamente isso como o princípio de atração e repulsão. Corpos de mesma carga se repelem, corpos de cargas iguais, se repelem, e corpos de cargas iguais, elas se atraem, ok? Então basicamente esse é o primeiro princípio da eletrostática. Isso futuramente vocês vão utilizar para algumas coisas, tá certo? E princípio de conservação das cargas elétricas. Quem quiser dar um pausezinho para dar uma lidazinha rápida aqui, ó, bom, pode pausar aí. Ele fala basicamente, o que é que esse princípio fala? Tá aqui de azul, ó, nesse quadradinho azul. Em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas positivas e negativas é sempre constante. Lucas, não entendi nada. Então vamos aqui para o desenhozinho aqui, gente. Ó. Desenho com uma equaçãozinha. Só que essa equação aqui, gente, se vocês quiserem anotar, anotem, obviamente. Pode anotar. Mas ela é bem simples de você entender. Tu imagina o seguinte. Tu tem um sistema que ele está eletricamente isolado. O que é que significa isso? Nenhuma carga elétrica pode entrar e nenhuma carga elétrica pode sair. Ok? Então, tu tem esses dois corpos dentro desse sistema isolado. Tu imagina o seguinte, olha, esse corpo A, vamos supor que ele tem uma carga elétrica de 2 coulombs, ok? Sim, eu vou falar aqui inicialmente que os dois corpos são idênticos para o meu exemplo agora, tá certo? Mas para o princípio, de conservação, eles não precisam ser idênticos. É só para facilitar a minha conta, tá certo? Se esses dois corpos são idênticos, ok? Porém, a carga desse daqui vale 2 coulombs e a carga desse outro aqui é nula. Ele é um corpo neutro, então 0 coulombs, ok, pessoal? 0 coulombs. O que é que acontece? O que é que significa este lado da equação? Olha, este lado da equação ele é justamente
a soma das cargas da primeira situação. Eu não expliquei ainda a segunda situação. Da primeira situação, que é essa aqui. Então, perceba, vamos somar aqui. Quanto vale a carga do corpo A? Olha, a carga do corpo A vale 2 coulombs. A carga do corpo B vale quanto? 0. Então, a carga total da primeira situação vale 2 coulombs. Okay? Essa vai ser justamente a carga total envolvida nesse teu sistema. Ah, Lucas, mas depois dessa segunda situação, a carga tem que ser 2? Gente, tu imagina o seguinte, ó, ele falou aqui, ó, que o sistema é isolado. Se o sistema é isolado, nada entra ou nada sai, tá certo? Se nada entra, nada sai, essa carga pode aumentar, total, ou essa carga pode diminuir? Não, porque o teu sistema é isolado, então ela não aumenta nem diminui, ela tem que ficar constante. Então eu pergunto, sem calcular nada por enquanto, qual vai ser a carga total, que é o que ele justamente lá da equação, ó, qual vai ser a carga total após algo acontecer? Como assim, Lucas, algo acontecer? Porque tu falou que tinha situação 1 e situação 2. Gente, aqui, ó, perceba que tu tem um processo aqui que ele não fala qual é. Mas, por exemplo, tu imagina que esses dois corpos, eu coloco um fio condutor entre eles dois. Se eu coloco um fio condutor, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma reorganização nas cargas elétricas desse corpo, ok? Alguém vai roubar elétrons de alguém, ok? Então pode acontecer isso. Então, fazendo isso, ou então eu posso encostar os dois, colocando um em contato já direto com o outro, colocando em um fio, ok? Vai acontecer algum processo elétrico. Após esse processo elétrico, pelo fato desses dois corpos serem idênticos, ok? As cargas deles também, após o processo, também vão ser idênticas, certo? Mas a pergunta não era nem essa, não. A pergunta era o seguinte: qual vai ser a carga total do meu sistema após esse processo? Olha, se o sistema é isolado, tem que ser 2 coulombs, ok? Então, este aqui é o princípio de conservação, tá bom? Isso aqui é o princípio de conservação. Que as cargas envolvidas no teu sistema, elas não têm alteração, beleza? Ah, Lucas, aí agora se eu quiser saber quanto é que vale cada um, ok? Se eu quiser saber qual ficou a carga de cada um, o que é que vai acontecer? Na questão ele vai ter que te dizer se eles são idênticos ou não, ou então a proporção de massa dele, um é o dobro do que o outro, aí você consegue fazer umas continhas. Mas se eu falo aqui, olha, os corpos são idênticos. Se os corpos são idênticos, as cargas que eles vão ficar são idênticas também. Então aqui tu vai ficar com X e aqui tu vai ficar com X. Vamos fazer aqui. Quanto vai dar a carga total aqui? Olha, a carga do corpo A é igual a X. A carga do corpo B também é igual a X. E se eu somar, botar só uma linhazinha aqui, esse linha significa que é após o processo, tá certo, gente? Então se eu somar esses dois vai dar quanto? 2x, tá certo? Mas esse 2x tem que ser igual a quanto? Olha, esse 2x tem que ser igual a 2 coulombs, porque a carga total tem que ser igual antes do processo igual e depois do processo. Então, 2x é igual a 2. Logo, o teu x é igual a 1. 2 dividido por 2, 1 coulomb e 1 coulomb. Perceba o seguinte, gente. Vamos ver aqui, ó. Quais as cargas envolvidas aqui? 2 coulombs e 0 coulombs. Total de 2. 1 coulomb e 1 coulomb. Então, total de 2. Ok? Então, tiveram 2 coulombs. Eu posso até perguntar coisas a mais para vocês, que é em relação à aula passada, ao vídeo passado, no caso, né? Aqui, eu posso perguntar o seguinte, gente, quem foi que perdeu elétrons para quem? O corpo A cedeu elétrons por corpo B, ou o corpo B cedeu elétrons por corpo A? Gente, perceba o seguinte, ó, o corpo A estava positivo e continuou positivo. O corpo B, ele estava neutro e passou a ser positivo. Para você ficar positivo, você tem que perder elétrons. Então, o corpo B, ele perdeu elétrons para o corpo A. Okay? Este é o correto a se falar em relação a quem perdeu para quem aqui, no caso. Então, basicamente aqui, gente, é a parte do princípio de conservação de cargas elétricas. Okay? Uma questãozinha aqui em relação ao que foi falado neste vídeo. Um corpo A eletrizado pode... Um corpo A eletrizado repele um corpo B. O que é possível afirmar a respeito dessas cargas elétricas? Imagina o seguinte, tu tem aqui um corpo A e um corpo B. E eles se repelem entre si, ok? Foi a única informação que ele me deu, tá certo? Então, se o corpo A for positivo,
o corpo B é positivo. Mas se o corpo A for negativo, o corpo B ele é negativo. O que eu posso afirmar? Que esses corpos têm cargas idênticas, ok? Por quê? Porque os opostos se atraem e os idênticos se repelem, ok? Lá pelo primeiro princípio que a gente aprendeu anteriormente. Então aqui ele fala justamente o que eu acabei de falar. Pelo princípio de atração e repulsão, podemos afirmar que apenas que ambos os corpos são eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal, que foi o que eu tinha comentado anteriormente, ok? Então vocês têm aí. Gente, aqui ó, nós vamos ter essa questão aqui, até eu fiz em sala de aula com vocês, tá certo? Um sistema eletricamente isolado é constituído por três corpos, A, B e C, de cargas elétricas igual a 10 microcoulombs, 4 microcoulombs, menos 6 microcoulombs. Por um processo adequado, as cargas elétricas são modificadas de modo que, ao final da carga elétrica, né, desse processo, a carga elétrica de C se torne igual ao dobro da de A e ao dobro da de B. Determine as cargas elétricas de A, B e C. Okay? Então, tu imagina o seguinte, gente. Tu tem aqui um sistema inicial, ok? Onde tu tem o corpo A, que tem mais 10 microcoulombs. O corpo B, mais 4, né? E o corpo C, menos 6. Opa, só deixar o corpo C fechado, né? Bonitinho. Menos 6. Ok? Tu tem isso aqui. Então, vou fazer o seguinte, gente. Vamos fazer a contagem dos... Só um segundo aqui para aí. Vai facilitar aqui. Das cargas envolvidas na questão. Qual é o total de carga aqui? E aí, qual vai ser a carga total? Olha, se eu somar 4 com menos 6, dá menos 2. 10 com menos 2, que sobrou daqui, né? Você tem justamente 8 microcoulombs, ok? Então, você tem justamente uma carga total com este valor. Ah, Lucas, aí então aconteceu um processo elétrico, então, opa, tem uma nova situação, onde tu tem um corpo A, o corpo B e o corpo C. Primeira pergunta que eu faço aqui, gente, qual é o valor da carga total envolvida nessa questão aqui? Olha, vou só botar certinho aqui que eu esqueci. A carga total envolvida nessa questão, pelo princípio de conservação de carga, tem que ser igual a 8 microcoulombs, ok? Obrigatoriamente 8 microcoulombs, beleza? Todo mundo conseguiu entender essa parte aqui, porque tem que ser igual, só por causa do princípio de conservação. Aí o que é que ele quer saber? Quanto vale a carga de A, a carga elétrica de A, de B e de C? O que é que acontece, gente? Ele deu aqui pra gente uma lei para a questão, tá certo? Ele deu uma regra aqui. Cadê? De modo que ao final a carga elétrica de C se torne igual ao dobro da de A e igual ao dobro da de B. Aí você tem que matutar um pouquinho para saber quanto isso vale, tá certo? Porém, se eu somar esses cargas, tem que dar quanto? Tem que dar 8. Então chama de uma letra, gente, aqui para facilitar. Porque perceba que ele está sempre falando o dobro nesta questão. O dobro, metade no caso também aqui, né? Então você pode trabalhar com isso aqui. Então faz o seguinte, vamos tomar como base a letra X, ok? Se eu falo que o meu corpo C, B e A, ok? Que o meu corpo C tem um valor, qual é o valor do A? Ele falou que é o dobro do C. Então aqui se eu boto X, 2x. E perceba que o A ele também é o dobro do B, ok? Então se é o dobro do B, aqui também vale x. Porque se eu falo que uma coisa, que é o A, é o dobro da do C e o dobro da do B, quer dizer que o A e B, B e C são iguais. B e C são iguais e o A é justamente o dobro deles, tá certo? Então você tem aqui 2x, x e x. Então o que é que acontece? Primeiro vamos ver aqui, quanto é que vale x? Opa, acabei dando a resposta aqui, foi mal. Quanto é que vale x? Olha, eu não sei quanto é que vale x, mas se eu somar 2x mais x mais x, isso aqui é igual à carga total. E você sabe que a carga total vale quanto? Vale justamente 8. Ok? 8 microcoulombs.
2x mais 2x, 4x. 4x igual a 8 microcoulombs. Logo, o teu x vai valer quanto? Passa o 4 dividindo. 8 dividido por 4, 2 microcoulombs. Então, você percebe que o x vale 2 microcoulombs. Então, aqui, ó, este corpo C vale 2 microcoulombs. Opa, esse aqui é ele que só não é um. Ok. O B também vale a mesma coisa, ok? O corpo B vale 2 microcoulombs. Já o corpo A, gente, vai ser o dobro disso, 4 microcoulombs. Vamos ver se a nossa resposta é uma resposta válida para a questão. Perceba que aqui é 2. O dobro de 2, 4. O dobro de 2, 4. Para esta regra que ele botou aqui, está válida. Mas vamos ver se o princípio de conservação de carga é válido. Perceba que 10 mais 4 menos 6 dá 8. Perceba que 2 mais 2 mais 2 também dá 8. Então, é princípio válido. Ok, gente? E aqui, ó, você tem justamente a parte lá da resolução, tá bom? Então, quem quiser tirar um print aí, fica à vontade. Então, gente, passando pelos princípios agora, indo agora para os processos de eletrização, ok? Como assim, Lucas, processo de eletrização? A gente viu que um corpo ele pode estar eletrizado positivamente, pode estar neutro, pode estar eletrizado negativamente, ok? Mas eu consigo eletrizar um corpo? Sim, você consegue. E aqui é justamente isso. Eu tenho um corpo neutro que quero tornar ele positivo. Tem algumas formas de você fazer isso. Ah, esse corpo está negativo, eu quero deixar ele positivo. Tem algumas formas de você fazer isso. Na verdade, aqui o processo de eletrização, normalmente a gente pega um corpo neutro e eletriza ele, que é um processo de eletrização. Então esse corpo inicialmente está neutro, ok? E eu quero transformar ele em positivo ou negativo, tá certo? Então é o que a gente vai acabar estudando aqui. Existem 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução, ok? Vamos explicar cada um aqui. Gente, o processo de atrito, tu imagina justamente o seguinte: você estudou atrito no ano passado, que é a questão de você, aqui vai ter o mesmo significado, ok? Então você vai atritar um corpo com o outro, você vai friccionar, ok? Um corpo com o outro. Aqui o exemplo, ele pegou um bastão de vidro que estava neutro, ok? E um pedaço de seda que também estava neutro, ok? Você tem esses dois corpos inicialmente neutros e você vai pegar eles e simplesmente atritar um com o outro. Vai pegar, por exemplo, aqui, eu não tenho essas coisas, mas pode pegar, por exemplo, um papelzinho, a caneta, no caso, e ficar passando no cabelo, se você quiser. É um processo de eletrização por atrito, ok? Uma das coisas que você tem que ver aqui, na eletrização por atrito, a primeira coisa é que os corpos têm que ser de materiais diferentes, ok? Aqui é um material de vidro e outro de seda, ok? E ao final do processo, esses dois corpos vão ficar com cargas elétricas diferentes, ok? Um vai ficar, neste caso aqui, um ficou positivo, outro ficou negativo. Ah, Lucas, mas como é que eu sei que o bastão de vidro vai ficar positivo e o seda vai ficar negativo? Aí vem uma tabelinha chamada série triboelétrica, ok? E ela que vai ela que é a regra para você saber se aquilo vai ser positivo ou se aquilo vai ser negativo. Como assim, Lucas? É só você olhar para a tabela. Nessa tabela a gente tem aqui uma setinha, né, apontando para o negativo e aqui para o positivo. O que é que significa isso? Você vai pegar os objetos em questões. Vidro, ok? Vamos procurar aqui o vidro. O vidro está aqui. E o outro é seda. Vamos procurar seda. Está aqui. O que é que você percebe? Que o vidro ele está mais próximo do positivo do que a seda. Então, quando você atritar esses dois objetos, o vidro vai ficar positivo e a seda vai ficar negativa, ok? Por quê? Porque a seda está mais próxima do negativo, certo? Ah, Lucas, quer dizer que sempre o vidro vai ficar positivo? Não. Se em vez desse pedaço de seda fosse um pedaço de couro, ok? Um couro de animal, alguma coisa do tipo, você percebe que o couro está mais próximo do positivo, está mais acima da tabela, ok? Então, neste caso aqui, nesse outro exemplo, o couro vai ficar positivo e o vidro vai ficar negativo, ok? Então, só você olhar quem está mais próximo do positivo e quem está mais próximo do negativo. Lembrando que na pro atrito, os dois corpos ficam com cargas distintas, ok? Cargas com sinais opostos, desculpa, cargas com sinais opostos.
O segundo processo, gente, é o processo de eletrização por contato. Você vai só encostar sem atritar, ok? Só encostar um corpo no outro. Basicamente isso. Tu tem um corpo inicialmente neutro, ok? Tu tem um corpo inicialmente neutro. E é o corpo que tu vai, que é o que vai eletrizar esse corpo neutro. O intuito aqui é o processo de eletrização é eletrizar o corpo que está neutro, ok? Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar e encostar esses corpos um com o outro. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma reorganização dos elétrons dentro desse corpo. Aqui tu considerava como se fossem dois corpos, ok? Depois a gente vai ver que os elétrons, gente, eles tendem a ficar espalhados na superfície de um condutor, tá certo? A questão do condutor, tal, só que aí você tem a superfície do condutor. Isso aqui a gente vai ver depois. Aí o que acontece? Quando tu encosta os corpos, ele meio que considera como se fosse um corpo só. Então ele vai ter uma reorganização dos elétrons, porque os dois corpos são condutores, ok? Então vai ter uma reorganização dos elétrons nesse corpo. Na hora que tu separa esses dois corpos, só botar a linha aqui mais no meio vai ficar mais bonitinho. Na hora que tu pega aqui e separa esses dois corpos, não dá tempo os elétrons voltarem, digamos assim. Então, perceba que aqui inicialmente tu tinha uma quantidade de elétrons, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? E depois tu não tem mais a mesma quantidade, tu ficou só com 4 elétrons. Cadê esses outros 4? Sumiram? Não, eles ficaram no corpo A. E aí você percebe, gente, que o corpo A ele ficou carregado negativamente. Você percebe que o corpo A ele ficou carregado da mesma forma com que o corpo que foi encostado ele estava. O corpo B ele estava negativo, então o corpo A vai ficar com carga negativa. Ah, Lucas, quer dizer que se o corpo A, se o corpo B ele fosse positivo e encostasse no corpo A, ele ficaria positivo? Sim, ele ficaria positivo, gente. Mas você tem que ver, deixa eu ver se eu botei. Pronto. Não botei aqui o exemplo. Mas tu tem que imaginar, aqui os elétrons saem do B para o A. Se tu estiver encostando aqui, vou botar aqui um mais aqui como se fosse positivo. Ó. Um corpo que ele seria positivo, e corta aqui, se ele seria positivo, o que é que vai acontecer? Por aqui tu tem várias cargas positivas, quando tu encostar, ele vai puxar os elétrons do corpo A, ok? Aí você vê, como o corpo A perdeu elétrons, ele ficou positivo, beleza? E aí, vamos para o próximo processo de eletrização. Só apagar aqui. Próximo processo de eletrização, que seria justamente o por indução. Gente, uma coisa. A palavra indução você já tem mais ou menos ideia do que é. Por exemplo, se eu quero induzir você a fazer alguma coisa, eu não preciso encostar em você, ok? Então, diferente do processo de eletrização por contato e por atrito, no indução não ocorre contato dos corpos, beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Tu imagina que tu tem um corpo inicialmente neutro, que é o corpo B aqui. Que a questão, o processo vamos eletrizar um corpo. Então, ele está negativo, ele está neutro e nós vamos eletrizar ele. Esse corpo ele está aqui num pedestalzinho, né? Que é isolante, então nenhuma carga elétrica vai subir aqui, tá certo? Aí o que é que acontece? Eu vou chegar com esse meu indutor, ok? E vou aproximar ele de quem eu quero induzir, que seria chamado meu induzido, tá bom? O que é que vai acontecer? Lembrem-se, se eu falo que o corpo está neutro, não significa que ele não tem elétrons e nem prótons dentro dele. O que significa que a quantidade de elétrons e prótons são iguais, beleza? Aí o que é que acontece, gente, aqui, ó? Na hora que eu aproximo este corpo que está carregado negativamente do corpo B, o que é que vai acontecer? Lembrem-se, primeiro princípio que eu mostrei para vocês, os opostos se atraem e os iguais eles se repelem. Vamos supor aqui, ó, vamos desenhar aqui. Tu tem esse corpo aqui, que ele tinha um próton aqui, um elétron aqui, outro próton aqui, outro elétron aqui, e aqui por diante, né? Tinha várias coisas aqui, onde eles estavam todos espalhados pelo corpo. Na hora que tu aproxima esse corpo daqui, gente, ó, os elétrons que tem nesse corpo vão assustar, digamos assim, os elétrons desse corpo, eles vão o quê? Se repelir. Eles vão tentar ir ao máximo se afastar do meu corpo indutor, que é o que acontece aqui. Ó. Perceba que todos os elétrons eles foram para o lado esquerdo da esfera. Por quê? Porque eles terão se afastar do meu corpo indutor, beleza? E aqui perceba que você criou uma polarização. Este lado está negativo, este lado está positivo. Lucas, então isso significa
que eu eletrizei o corpo? Não, gente, eu só polarizei. Desculpa aí. Eu só polarizei ele. Para eu eletrizar ele, eu vou ligar ele aqui, ligar um terra, ok? O chamado fio terra, né, no caso. Aqui vou criar um aterramento aqui em uma superfície, tá certo? E o que é que vai acontecer? Os elétrons, gente, eles estavam sendo empurrados pelo indutor. Só que eles não tinham para onde ir, porque essa esfera estava isolada de todo o ambiente, digamos assim, ok? Na hora que você liga aqui o terra, os elétrons, eles criam um caminho, na verdade, esse fio cria um caminho para esses elétrons escoarem aqui. Então, os elétrons, gente, eles vão descer pelo fio. E aí, esses elétrons que vão descer, e você vai simplesmente fazer o quê? Cortar depois esse fio. Na hora que você cortar esse fio, o que é que vai acontecer? E aí você corta o fio e afasta o teu indutor. O que é que vai acontecer? Pelos elétrons ter escoado do corpo, na hora que eu cortei o fio, eles não voltam mais, porque o caminho foi cortado. Então, o que é que vai acontecer? Se o corpo perdeu elétrons, ele vai ficar positivo. Então, quando você encosta um indutor negativo de um corpo neutro, e fazendo todo esse processo de aproximar sem encostar, ligando o aterramento, ok? O fio terra. O que é que vai acontecer na hora que tu cortar o terra e tirar o indutor? Este corpo induzido vai ficar de forma positiva, ok? Mesma coisa acontece, gente, se o corpo que tu aproximar for positivo. Mesma coisa que eu falo assim, processo de eletrização. A consequência é diferente, como assim? O resultado é diferente. Perceba, gente, ó, na hora que eu encosto, desculpa, o indutor do induzido, vai acontecer a mesma polarização, só que dessa forma, os elétrons, gente, eles não vão ser afastados. Lembre-se que os opostos se atraem. Então, os elétrons vão ser puxados para perto do corpo induzido. Só que não tem nenhum fio ligando eles. Então, basicamente, eles vão ficar de um lado só. Aí, o que é que acontece? Perceba que esse outro lado ficou positivo. Na hora que eu ligo o aterramento, esses positivos aqui, ó, vão atrair os elétrons que estavam no chão. Então, os elétrons aqui vão subir, ok? E eles vão subir até esses prótons não ter mais força de puxar elétrons, ok? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu cortar e afastar o meu indutor, perceba que eu puxei elétrons do solo para o meu corpo, que estava inicialmente neutro. Então, se ele estava neutro, a quantidade de prótons e elétrons eram iguais. Mas se eu peguei e introduzi elétrons nele, quer dizer que a quantidade de elétrons que ficou no meu corpo é maior. Então, o meu corpo induzido ele vai ficar carregado de forma negativa. Ok, gente? Então, com isso aqui nós finalizamos. Não, isso aqui já é outra coisa. Cenas dos próximos capítulos. Então, com isso aqui nós finalizamos justamente essa parte de processos de eletrização, certo? Que foi por contato, por indução e por atrito. Só qualquer dúvida, coloque aí no campo dos comentários ou entre em contato comigo lá no Instagram. Vocês têm o meu Instagram, beleza? E valeu, falou, fui!